Olá! Essa é a aula número 4 do curso de Criação de Objetos de Concreto. E nessa aula vamos ver uma nova técnica de como fazer uma curva. Aí achei boa ideia fazer um número que pode servir para colocar na frente da casa, pode servir também para peça de decoração, para uma festa de aniversário, por exemplo. Essa forma que a gente vai fazer vai utilizar o isopor e o papel couché. Para o concreto, a gente vai colocar pedra, para ser um concreto tradicional. Já que a vezes quando a gente faz o vaso, que tem uma espessura de 1,5 cm, a pedra não é o ideal, é fazer com areia e cimento. Mas como essa peça que a gente vai fazer é uma peça mais compacta, dá para usar a pedra e vai deixar o concreto mais resistente. Então, vamos a começar? Bom, vamos a começar a fazer nossa forma. Para isso, eu tenho esse papelão aqui, que eu recortei de uma caixa de pizza. Eu fiz o número primeiro, imprimi em uma folha 4 e passei para esse papelão. Para fazer a base da nossa forma, eu vou usar o isopor, esse que tenho aqui, que é de 2,5 cm de espessura. Aí vou fazer essa forma, eu vou passar com esse isopor aqui. Então vou ter que recortar com o estilete e a régua. Eu primeiro vou desenhar aqui um número para depois recortar. Já tenho aqui então desenhado o número. Agora vou passar o estilete. Eu vou cortar primeiro as retas e depois vou fazer as curvas. Para fazer a curva, eu vou pegar a linha tangente e vou cortando vários cortes na linha tangente da curva até chegar a fazer o mais certinho possível. Depois eu vou finalizar o acabamento com a lixa. É bom sempre ter o estilete bem afiado para conseguir fazer a curva seguindo a tangente da mesma. Com a prática, já dá para fazer à mão, sem a ajuda da régua. Vai seguindo bem a curvinha. Depois, vamos a dar o acabamento com a lixa. Bom, nosso número já ficou quase pronto. Agora passar uma lixinha para deixá-lo mais curvo. Vou acertando com o estilete e com a lixa para ficar bem curvo. Agora sim, nosso número ficou bem arredondadinho. Agora, o que vou fazer, eu vou usar uma placa de foam board também, ou papel pluma. Esse daqui, que é de 3 mm de espessura. Eu vou fazer agora a mesma coisa. Vou colocar o número 2 aqui e vou usar duas placas. Essa de isopor de 2,5 cm e também vou usar essa placa de foam board de 3 mm de espessura. Vou fazer o mesmo processo com o mesmo molde que eu já fiz, esse daqui. E vou fazer mais um com esse material diferente aqui.
Já tenho aqui o número 2 e agora vou cortar com estilete novamente para ter duas formas. Essa vai ser a base. Essa daqui junto com o fombor vai ser a base. Depois vamos fazer as laterais. Ela vai ser usada para o fundo da nossa forma. Essa placa de fombor tem um acabamento bem mais lisinho que a outra placa de 2,5 cm. Por isso que vou usar essas duas placas. Vou cortar bem seguindo a tangente da curva. Já tenho aqui os 3 números, o molde, aqui o mais fininho com placa de fombor e a placa maior de isopor de 2,5. Então agora eu vou precisar dos laterais. Para fazer os laterais, a gente pode usar vários materiais. Nesse caso, eu tenho aqui o papel cochê de 120 gramas. É um papel bem flexível, que dá para fazer bem a curva daqui. Outro material que dá para usar é o raio-x, o acetato, que também dá uma boa forma, tem flexibilidade e um bom material para usar para fazer as curvas. Nesse caso, vou precisar de 5 centímetros de altura. O fundo da nossa forma tem 2,5 e quase de 3 centímetros de espessura. Eu vou querer fazer meu número de 2,5 centímetros, 3 centímetros aproximadamente. Para isso, eu como tenho aqui quase 3 centímetros, eu vou precisar 6 centímetros de espessura aqui de papel. Então vou cortar isso aqui com 6 centímetros de altura. Bom, esse é o papel que vou usar aqui para fazer nosso lateral da forma. O que vou precisar aqui agora para colar é a fita crepe. Com essa fita crepe que vou colar o lateral. Aqui eu vou fazer o concreto e o fombor tem um acabamento muito melhor que essa placa que eu tenho aqui do isopor. Então eu quero que meu lado bonito vai ficar aqui o concreto. Uma vez que eu tire a forma e saio o concreto, vai ficar liso na parte de baixo. Para isso eu vou montar o número 2 no sentido inverso, no sentido contrário, tá? Eu tenho que colar bem com fita crepe as bordas para não ter vazamento do concreto. Então eu estou usando a placa de 2,5 centímetros para que dê espessura, porque o papel é fininho, aí eu preciso bastante espessura para fixar o papel. Com esse daqui que eu tenho, vou dar o acabamento e o concreto vai ficar mais lisinho. Se eu tivesse essa placa de isopor de 2,5 com esse acabamento, essa não seria necessária, mas como eu gosto de que esse acabamento tenha o número, aí vou colocar esse aqui dentro, para depois colocar o concreto na forma. Com esse acabamento, o nosso concreto vai ficar mais lisinho. Como vocês veem aqui, eu fiz a forma com o 2 inverso, porque quando eu vou desmoldar, aí o 2 vai ficar do modo certo. Agora tenho que colocar mais fita crepe para fixar bem os ângulos.
Então, já tenho aqui bem reforçada a forma. E usei os materiais que vocês viram aqui. Usei o isopor, o foam board, o papel couché e a fita crepe. Só com esses materiais a gente consegue fazer uma forma bem legal, com várias curvas, e dá para fazer números, fazer letra, várias coisas interessantes. Agora eu vou fazer o concreto para finalizar o nosso número. Bom, vou preparar então o concreto. Aqui já tenho duas partes de areia, uma de cimento paneirada. Agora vou colocar a pedra. Como falei já, o concreto vai ficar bem resistente e para essa peça compacta que tenho aqui, pequena, vai ficar bem legal. Então vou colocar a pedra e vou continuar misturando. Agora que está bem misturadinha, vou colocar a água. Vou ter que continuar misturando até chegar ao ponto de que o concreto fique bem legal. O concreto ficou perfeito. Agora vamos a colocar na forma. A forma aqui já está pronta. Então agora, como sempre, colocar o óleo para que quando desmoldemos seja mais fácil. E depois colocar o concreto bem com cuidado, porque como o lateral daqui é papel, a gente tem que ser bem delicado para colocar o concreto. Tem que ir colocando o concreto bem delicadamente, bem enchendo bem os buraquinhos, os cantinhos, as curvas, para que nosso objeto fique bem acabado. É bom não encher muito a colher, colocar um pouquinho de concreto na ponta, aí a gente vai colocando para não derrubar também e para preencher bem a nossa forma. A parte de cima vai ser a parte de trás do nosso número. Então eu não vou ficar muito preocupado com esse acabamento aqui, mas vou deixar o melhor possível. Vou colocar um reforço aqui, que está abrindo. Vou usar a fita crepe. Bom, já estamos finalizando aqui o acabamento, ficou bem legal. Agora temos que esperar as 72 horas para desmoldar, para ver como ficou nosso número. Bom, nosso objeto já ficou pronto para desmoldar. Vamos ver como ficou. O nosso papel couché, ele é descartável, vai servir só para uma peça. Se a gente quer pensar em usar o mesmo molde para fazer várias peças, a gente tem que pensar em outro material. O acetato pode durar um pouquinho mais, mas também a gente pode pensar em fazer a forma com silicone ou metálico, que aí ele vai ter mais durabilidade e vai conseguir fazer mais peças. Bom, já temos aqui nosso pronto, agora vamos a passar uma lixa para dar o acabamento e finalizar o objeto. Pronto, já temos nossa peça lixada, agora vamos a pintar. Vou deixar bem limpinho aqui.
que nas aulas anteriores a gente já pintou com resina e silicone. Esse daqui vai ser com uma tinta colorida. A tinta que vou usar é uma tinta látex. Já está pronto o acabamento do nosso número, ficou pintado, bonitinho. Olha aqui como ficou. E vocês, gostaram?